Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cinema de Primeira Brasil, canal aqui que você vê review de filmes antigos, de filmes atuais, de notícias do mundo do cinema, tudo que tiver rolando aí de interessante você vai encontrar aqui nesse canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque o vídeo de hoje está muito interessante, é aquele vídeo de curiosidades e também trazendo informações importantes do universo de John Wick, é claro, porque você sabia que os diretores Chad Stahelski e David Leitch, que eram dublês ali de filmes de ação, bem ali nos anos 90, anos 2000, eles tinham uma ideia, um projeto de fazer um filme de ação muito bem elaborado, de um jeito muito bacana, de um jeito que parecia ser interessante, só que eles conseguiram até uma parte dessa grana, só que faltou aproximadamente 6 milhões de dólares para esse projeto tocar, e aí eles ficaram esperando, tentando conseguir em alguns lugares e nada, tomaram vários nãos, como todo grande sucesso. Antes você tem aquelas adversidades, as suas dificuldades, então isso é a vida. Eles também levaram muitos nãos de algumas produtoras e foi quando surgiu, para a esperança desses dois, a atriz Eva Longoria. Você deve conhecer ela pelo grande personagem que ela fez em Desperate Housewives, que aqui no Brasil chegou até a ser exibido na TV aberta pela Rede TV, como Donas de Casas Desesperadas, série lá que também tinha Terry Hatcher. Então é uma atriz muito famosa lá nos Estados Unidos, e ela resolveu investir os 6 milhões de dólares nessa produção, nesse filme. E olha, que investimento, porque esse filme viria a ser De Volta ao Jogo, o primeiro filme aqui no Brasil. De Volta ao Jogo, lá nos Estados Unidos a tradução normal é John Wick, capítulo 1 praticamente, com um filme promissor de ação, trazendo Keanu Reeves, que ficava até então estava marcado pelo personagem de Neo de Matrix, mas a partir desse filme a coisa mudou para Keanu Reeves e para o universo dos filmes de ação, porque John Wick, ou De Volta ao Jogo se você preferir, trouxe uma mescla de ação com muita coreografia, uma história muito interessante, de um personagem muito sombrio e muito eficaz, muito bom no que faz. E o que John Wick faz, a gente sabe que é acabar com seus inimigos. E aqui é um filme incrível, com um elenco fantástico, William Dafoe, sabe? A Adriane Palik, tem um elenco muito bom, Ian McShane, e assim, um filme que ninguém dava nada, ninguém esperava nada, foi um grande sucesso. Não foi aqui uma bilheteria exorbitante, mas um filme que abriu portas para as sequências, e as sequências eu nem preciso dizer aqui que o universo de John Wick preencheu com muita maestria. John Wick capítulo 2, John Wick capítulo 3 Parabellum e John Wick capítulo 4 Baba Yaga foram verdadeiros sucessos. A franquia que eu até hoje eu não lembro de uma outra franquia que o filme sequência seja tão melhor quanto o anterior. Você se lembra? Diz aí nos comentários, porque eu realmente não lembro de nenhuma outra franquia ter um filme que a sequência seja melhor que a anterior, e aí vem a outra sequência que é melhor que as outras duas anteriores. Então o filme foi ficando cada vez incrível. E esses dois souberam realmente. A atriz Eva Longoria já deu algumas entrevistas dizendo que foi o melhor investimento que ela fez de filme, de uma produção, e realmente valeu a pena, porque John Wick virou um personagem icônico na cultura pop. Hoje você não consegue mais olhar para o Keanu Reeves, ainda mais se ele tiver com cabelo grande, e não fazer referência a John Wick. É até estranho ver ele em outro filme com o mesmo visual do Jonathan Wick. Então fica muito estranho, você faz logo uma comparação evidente.
E ficou marcado pro ator. O Keanu Reeves ama fazer John Wick. Ele adora. O Keanu Reeves tem treinamento. Fez um duro treinamento nesse sentido de ser um ator. Ele encarna, realmente, ele fez um treinamento intensivo para ser o John Wick. E realmente funcionou. Tudo deu certo pro universo John Wick. Ganhou uma série, a série do Hotel Continental. E, claro, agora, esse ano, em 2025, tá ganhando o seu primeiro spin-off em filme, que é Ballerina, ou Bailarina, que é estrelado pela Ana de Armas. Antes era uma outra atriz que estava sendo estrelada, inclusive a atriz que até aparece no capítulo 3, em Parabelo. Ela que ia ser a bailarina, só que aí agora escalaram a Ana de Armas, um rosto mais conhecido, famoso. E o trailer, eu gostei bastante do primeiro trailer. E, claro, John Wick está no filme. Em um determinado momento do filme ele vai aparecer para bater um duelo ali com a bailarina e vai ser super interessante. Como vai terminar essa história, assim, a gente não sabe. O que eu posso dizer e o que eu imagino é que essa história se passa bem antes de capítulo 4 Baba Yaga. Até porque quem viu o capítulo 4 sabe o final que termina. Só que a Lionsgate já confirmou John Wick 5. O que eles vão fazer? Eu não sei da história, mas John Wick 5 está confirmadíssimo. E agora que vem o momento das novas informações, porque além de John Wick 5, a gente vai ter um filme de origem de John Wick, só que de forma de animação. Vai ser muito interessante ver a origem de John Wick, como é que ele se tornou. Seria até possível fazer um live action com Keanu Reeves, mas teria que rejuvenescer muito, teria que usar muito CGI. Eu acho que a ideia do Chad Stahelski e dos produtores não é essa, não é embarcar nessa de ficar dependendo de efeitos visuais, e sim mais efeitos práticos. Eles já mostraram muito bem isso. Então essa animação vai ser interessante. E um filme do personagem do Donnie Yen. Donnie Yen que é introduzido em capítulo 4, Baba Yaga. Ele que praticamente elimina ali, acaba eliminando o John Wick naquele duelo de pistolas lá no final do filme. Agora, se você não viu o filme, eu acabei de contar o final. Sinto muito, me desculpa. E ali naquele duelo, você lembra que tem uma cena pós-crédito de Baba Yaga, né? Que Donnie Yen tá envolvido. E eu acredito que essa cena, quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu falei, isso aí vai dar filme. E é exatamente isso, meus amigos. Vai ter um filme do Donnie Yen, então John Wick 5. John Wick, animação, contando a origem. E Donnie Yen terá seu personagem. Hoje ele é um dos principais artistas marciais de Hollywood. E o cara manda super bem. Quem fala que Donnie Yen realmente não é um bom ator de artes marciais tá em outro planeta, que não é a Terra. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião em relação a essas notícias. Será que John Wick 5 vai ser tão bom quanto os outros 4? Olha que missão difícil pro Keanu Reeves, Chad Stahelski, David Leitch e toda a turma. E o que você acha em relação a esse baita investimento que a Eva Longoria fez? 6 milhões de dólares, não é qualquer valor. E acredito que ela fez um ótimo investimento e assim nasceu a franquia John Wick nos cinemas. Foi muito interessante. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado. Você que assistiu até o final do vídeo, vai aparecer outros vídeos aqui como recomendação. Fique, assista, se divirta aqui no canal. Forte abraço e até a próxima.